Bom, pessoal, então vamos voltar aqui para a nossa aula de número 9. Nós estamos trabalhando aqui os contratos empresariais. Nós poderíamos falar de muitos contratos empresariais, mas é lógico que, devido à nossa grade de aula, nós não podemos falar de todos os contratos empresariais, então nós restringimos aqui o nosso olhar aos contratos mais importantes. É lógico que durante todo o semestre nós vamos falar dentro de cada área do direito empresarial, que eu já expliquei para vocês, quando nós começamos a estudar aqui o direito empresarial, que mesmo dentro do direito empresarial nós temos ramos específicos. Então nós estamos estudando nessa primeira parte a teoria geral do direito empresarial, depois nós vamos estudar o direito no que se refere aos créditos, que é o direito dos títulos de crédito, que nós chamamos também de direito cambiário. Depois nós vamos estudar lá as espécies empresariais, os tipos societários, aí nós vamos estudar falência, recuperação. Então, desde já, tem alguns fundamentos que a gente precisa aprender, e um deles são os contratos empresariais. Quando nós falamos dos contratos empresariais, desde a aula passada, nós estamos estudando o principal dos contratos empresariais, que é o contrato de trespasse. Na primeira parte dessa aula, nós esgotamos o estudo do contrato de trespasse. Muito cuidado, então nós já encerramos o contrato de trespasse. O contrato de trespasse que tem previsão no Código Civil. Nós vimos todos os artigos possíveis ali do contrato de trespasse para estudar mesmo os requisitos, os fundamentos, os efeitos do contrato. Vimos que o contrato ele pode gerar efeitos internos e efeitos externos. Já pedi para vocês anotarem no caderno de vocês o vocabulário. É fundamental que vocês aprimorem o vocabulário. Por exemplo, os efeitos internos do contrato de trespasse, tem questões de prova, de concurso que você vai fazer, são chamados de efeitos endógenos. Os efeitos externos são chamados de efeitos exógenos. Então, como nós trabalhamos com o vocabulário técnico, qualquer palavra que tecnicamente seja importante para o nosso vocabulário, eu peço para vocês, anotem, montem um glossário aí no cantinho do caderno. Isso é muito importante. Então vamos estudar o próximo contrato empresarial. Qual é o próximo contrato empresarial? Esse contrato que nós vamos estudar agora é o contrato de locação comercial. A primeira coisa que eu quero que vocês grifem é o chamado ponto comercial. Muito se fala, no cotidiano a respeito do ponto comercial. Se eu perguntasse o que é o ponto comercial, já deixei o conceito aqui para vocês. O ponto comercial é a consolidação do fundo de comércio em um determinado local, decorrente da utilização contínua do imóvel com o exercício de uma atividade empresarial duradoura. Esse é o conceito que nós temos em bons livros de direito empresarial sobre o que seja o ponto comercial. Pois bem, diante desse conceito do ponto comercial, nós podemos falar então que o ponto comercial ele pode ser objeto de um contrato de locação, que seria um contrato específico de locação, que é o contrato de locação do ponto comercial. Então, muito cuidado, hein? Nós temos aqui um contrato especial, contrato de locação do ponto comercial. O ponto comercial, queria lembrar para vocês também, ele é um elemento integrante do estabelecimento empresarial. Então, nós podemos falar aqui que o ponto comercial é um elemento integrante do estabelecimento comercial, estabelecimento empresarial. E ele influencia profundamente o sucesso e o crescimento econômico da atividade empresarial. Portanto, o ponto comercial, ele representa o que nós chamamos de bem imaterial. Então, imagina, quando você vai criar um estabelecimento empresarial, já falei para vocês, o que é um estabelecimento empresarial? É um conjunto, ou seja, uma universalidade de bens organizados de maneira a produzir riqueza. Esses bens, no plural, podem ser bens materiais e bens imateriais. O ponto comercial é um bem imaterial, porque ele representa a organização lógica,
ele representa o interesse, o desejo, o conhecimento de toda aquela atividade empresarial. Bom, esse contrato de locação, ele pode ser depois de algum tempo. Então imagine que o empresário A, ele fez um contrato de locação de um ponto comercial durante 5 anos, 6 anos, 7 anos. Esse contrato ele pode ser renovado. Mas vamos raciocinar o seguinte: imagine que o empresário A, ele está com um contrato de locação em vigência por um ponto comercial, mas aquele contrato ele está se findando, está se acabando. E quem alugou para ele aquele ponto comercial não quer mais alugar. Existe alguma possibilidade de um empresário forçar esse aluguel, ou pelo menos tentar algum acordo a respeito desse aluguel? Existe a chamada ação renovatória. Então presta atenção aqui comigo na chamada ação renovatória. Onde que está prevista a ação renovatória? A ação renovatória está prevista na Lei de Locação. Para quem não conhece, a Lei de Locação é a Lei 8.245 de 91. Já expliquei para vocês que as leis atualizadas só no site do Planalto. Essa Lei de Locação ela tem um artigo 51 que vai ser o nosso foco. Então, a principal finalidade da ação renovatória é o quê? É proteger o fundo de comércio criado pelo empresário locatário daquele ponto. Ele não quer ficar Bom, mas a ação renovatória ela tem requisitos previstos na lei. Então, o artigo 51 da Lei de Locação, que nós acabamos de ver, que é a Lei 8.245 de 91, esses requisitos, muito cuidado com as questões de prova. Esses requisitos são alternativos ou são cumulativos? São cumulativos. É um mais um mais um mais um. Então, o cabimento da ação renovatória, está aqui no artigo 51, diz o quê? Das locações de imóveis destinados ao comércio ou atividade empresarial, o locatário, que é aquele que está alugando o imóvel, terá direito à renovação do contrato por prazo igual, fiquem de olho no prazo, prazo igual, desde que, cumulativamente, o que ele tem que provar? Que o contrato a renovar ele tenha sido celebrado por escrito. Então, primeira coisa, o contrato tem que ser por escrito. Segundo, por prazo determinado. Então, não é um aluguel por prazo indeterminado, é um aluguel por prazo determinado. E o prazo mínimo desse contrato a se renovar, ou a soma desses prazos que nós acabamos de falar, tem que ser de 5 anos. Então, presta atenção no detalhe, 5 anos. O locatário ele esteja explorando esse comércio nesse mesmo ramo por prazo mínimo ininterrupto de 3 anos. Então, se vocês observarem aqui, nós temos todos esses requisitos. Primeiro, o contrato tem que ser escrito. Segundo, o contrato tem que ser um contrato por prazo determinado. Terceiro, esse prazo determinado deve ser no mínimo de 5 anos. E quarto requisito, esse empresário ele deve estar na exploração desse ramo empresarial por no mínimo 3 anos ininterruptos. Ok, pessoal? Bom, então a gente discute muito a questão do prazo, conforme eu falei para vocês aqui, né, no artigo 51. A renovação ela é feita por igual prazo, então tem que tomar muito cuidado e fica limitado por 5 anos. Isso nas atividades comerciais é muito importante, porque aquele empresário, se ele perder o tempo, o prazo que nós acabamos de falar aqui, que é um prazo de 5 anos, ele fica muito prejudicado economicamente. Então a lei veio para proteger o empresário. Nós vimos isso quando nós começamos a estudar o direito empresarial, que normalmente o sistema legal tenta proteger o máximo possível a atividade empresária, porque a atividade empresária ela é regida também, como eu expliquei para vocês, pelo princípio da função social. Então a empresa ela exerce uma função social, que é a manutenção de empregos, é a geração de renda, é o crescimento econômico do país. Então a ação renovatória ela serve para isso, mas muito cuidado. Os direitos do locatário aqui estão no que se refere especialmente ao prazo limitado a esse prazo de 5 anos. Marquem bem, prazo de 5 anos.
Outra coisa que eu quero que vocês destaquem aqui, muito importante, que é o seguinte, olha, aqui nós temos um fundamento muito importante, ó, permitir a renovação por prazos maiores. Então, qual que é a regra? O prazo de 5 anos. Imagina se permitisse por 10 anos, por 15, por 20. Isso poderia acabar contrariando a própria finalidade do Instituto, dadas as sensíveis mudanças da conjuntura econômica. O que está sendo justificado aqui? O Brasil é um país de muita instabilidade econômica. Certamente que desde o Plano Real, desde julho de 1994, nós temos uma certa estabilidade econômica, mas nós já vivemos períodos de grave crise econômica. E isso reflete muito na dinâmica do direito empresarial, do mundo empresarial. Então, o prazo aqui é um prazo de 5 anos, 60 meses, considerado um prazo relativamente suficiente para que o empresário ele possa adequar as suas contas, adequar o seu planejamento. Pessoal, essa é a segunda parte. Muito obrigado pela atenção, como sempre. Assistam os vídeos, reprisem enquanto vocês quiserem, tiverem alguma dúvida. Construam o nosso caderno inteligente, fazendo as anotações, fazendo o glossário no caderno, fazendo os esquemas, os quadros sinópticos. Não se esqueça, o caderno de estudo é para vocês aprimorarem o conhecimento da matéria. Não percam principalmente os conceitos principais. Deem bastante destaque aos conceitos mais relevantes da matéria, porque isso é fundamental para que depois, à medida que a gente for passando, construindo o nosso conhecimento, realmente vocês tenham um conhecimento aprofundado do direito empresarial. Tudo bem? Bom, então fiquem com Deus, estudem bastante e até a próxima.